todos nesse momento que fechem seus olhos, procurando se desconectar do mundo que ficou lá fora, para que nós possamos fazer uma oração para todos nós que estamos aqui nesta noite. Senhor, quero desfrutar deste momento para agradecer. Quero manifestar a certeza de que a vida caminha para melhor e que todas as coisas que me acontecem são para o bem, ainda que revestidas de tristeza e dor. Por isso, eu te agradeço as dificuldades no trabalho, porque me fortalecem a paciência. As intricadas situações do lar, porque treinam o meu espírito no exercício do amor. A correria que estou obrigado, porque me desenvolve a inteligência. A falta de dinheiro, porque me faz compreender as necessidades de milhões. Eu te agradeço a fé que me acalenta a alma, porque me leva a ti. A esperança, porque põe em prontidão as forças do meu espírito e me dão o prazer de viver. Sobretudo, agradeço a certeza de que tu estás comigo em todas as horas, porque estou convicto de que em tempo algum ficarei desamparado. Que assim seja. A exposição dessa noite está a cargo do nosso colega Itamar. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Recanto de Luz. É com muito prazer que nós recebemos a todos que vêm a esta casa em busca da palavra espírita, em busca de um pouco de paz, em busca de um mundo melhor. Nas nossas exposições doutrinárias, nós estamos estudando o livro O Pão Nosso, uma obra que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. E coube a nós, para o nosso estudo de hoje, um texto cujo título é Caridade. Caridade é um tema bastante batido aqui nas nossas exposições, justamente porque é uma virtude da maior grandeza. E nós hoje vamos colocar um enfoque um pouco diferente sobre a caridade. E vamos ver então se nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Todo tipo de relacionamento entre pessoas que vise causar o bem, nós podemos chamar de caridade. Podemos encontrar a caridade desde um simples sorriso até atos de sacrifícios, como o de Jesus, que foi sacrificado por amor à humanidade. Jesus, ele revolucionou todo o mundo com atitudes de amor e de caridade. E o seu evangelho, ele está repleto de passagens que nos mostram o valor da caridade. Fora da caridade não há salvação. Esta, sem dúvida, é a grande máxima que norteia a doutrina espírita, que nos foi apresentada por Allan Kardec, baseada na filosofia de amor do nosso grande mestre Jesus. Isso porque a caridade no espiritismo, ela não é simplesmente o ato tradicional da esmola, o ato de dar coisas. É claro que todos nós reconhecemos a importância de dar um copo d'água a quem tem sede, de dar um alimento a quem tem fome, de trazer um medicamento à pessoa que está doente ou um agasalho para quem tem frio.
Nesse momento nós estamos realizando a manifestação nobre de oferecer generosamente ajuda material. No entanto, a proposta da doutrina espírita, ela vai mais além. Ela busca a grande caridade, que é este sentimento de amor que a doutrina oferece em forma de educação. Educação esta que é a grande adversária da crueldade e do materialismo. Não estamos aqui falando da educação formal, aquela que se obtém na escola e pelos livros, mas da educação moral, que nos exige paciência, tolerância e nos traz o trabalho de repetir pela milésima vez o ensinamento com o mesmo entusiasmo da primeira vez. A caridade na doutrina espírita, ela oferece ao ofensor a oportunidade de se redimir junto ao ofendido através do perdão. A caridade da doutrina espírita, ela vai mais além. Ela penetra no mundo invisível dos espíritos e vai a regiões sombrias onde se encontram espíritos inferiores que sofrem a dor de erros cometidos em vidas passadas. E ela vai lá para arrancá-los desse sofrimento através da terapia da desobsessão. Ela promove o diálogo com essas criaturas que vivem na ignorância, mesmo depois da morte do corpo físico. E não é por outra razão que a caridade é a máxima colocada na doutrina espírita como fonte inspiradora para que nós realizemos a transformação moral. Mas essa caridade que nós oferecemos ao nosso próximo, ela também tem necessidade de se aplicar a nós mesmos, buscando o auto-perdão, promovendo a caridade íntima de que tanto nós precisamos. Pois não é por acaso que nós estamos aqui na Terra, passando por provas e por expiações. Jesus, ele é o exemplo máximo da caridade, pois ele se deu a si próprio num exemplo sublime de amor, justamente ele, que é o ser mais perfeito que Deus nos deu para nos servir de exemplo e de guia. O Espiritismo, então, ele procura seguir os ensinamentos doces do grande Mestre Jesus, que tem como comportamento a lição da caridade, para que nós possamos nos encontrar conosco próprio. O apóstolo Paulo, ele nos trouxe maravilhas sobre a caridade. Em uma das cartas aos Coríntios, ele nos disse assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, eu sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, é benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Paulo, primeira carta aos Coríntios.
O apóstolo Paulo, ele compreendeu tão claramente essa grande verdade que ele disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. E dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. O apóstolo Paulo, ele coloca desta forma, com muita clareza, a virtude da caridade, até mesmo acima da fé. É porque a caridade, ela está ao alcance de todos, do sábio ao ignorante, do rico ao pobre, e ela é independente de toda e qualquer crença particular. E ele vai mais longe. Paulo define a verdadeira caridade e mostrou-a não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Com esta exaltação de Paulo à caridade, nós percebemos que a caridade, ela anda de mãos dadas com o amor, que é a maior de todas as virtudes. Isso porque, se nós sentimos amor por alguém, nós estamos fazendo caridade a essa pessoa. Da mesma forma, quando nós fazemos caridade a alguém, nós estamos oferecendo amor a esta pessoa. E Jesus, na sua lei maior, ele nos deixou o seguinte legado: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma lei, uma mensagem, um convite de amor e a caridade. E este ensinamento, ele será o suporte para o nosso estudo de hoje. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E nós vamos nos deter na segunda parte, onde ele diz que devemos amar a nós mesmos. E nós vamos iniciar então fazendo a seguinte pergunta: será que nós nos amamos realmente? Será que nós nos amamos verdadeiramente? Muitas vezes não. Nós temos boas intenções, nós todos queremos ser bons, mas muitas vezes nós não sabemos como agir para nos amar a nós próprios. E então nós voltamos para fora de nós e oferecemos ajuda aos nossos filhos, às pessoas que nos são queridas, aos pobres, aos sofredores, e esquecemos de olhar para dentro de nós e ver que primeiramente nós deveríamos nos amar, deveríamos nos perdoar, para depois então oferecer este amor, esta caridade ao nosso próximo. E nós fazemos tudo isso porque nós carregamos dentro de nós um defeito chamado orgulho, que faz com que nós olhemos sempre de dentro para fora. Nós vemos os defeitos e vemos também as necessidades das outras pessoas que estão à nossa volta. E raramente nós olhamos para dentro de nós, procurando as nossas necessidades e curando os nossos defeitos. Isso não significa que nós devemos suspender a nossa ajuda ao próximo. Claro que não. Mas com certeza nós conseguiremos fazer as duas coisas ao mesmo tempo: amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Aliás, amar a nós mesmos é o maior fundamento da doutrina espírita, que se pratica através da mudança íntima. E é a razão de nós estarmos encarnados agora aqui, passando por provas e expiações aqui na Terra, procurando superar os nossos defeitos. Nós, humanos, nós fazemos parte de uma espécie pensante entre milhões de outras espécies na natureza. Infelizmente, nós, humanos,
nós nunca honramos adequadamente a arte de pensar. Basta ver as discriminações que sempre mancharam a nossa história. Essas discriminações são um testemunho de que nós, humanos, nós esquecemos de honrar a nossa capacidade de pensar. Infelizmente, pela falta de compreensão e pela paranoia de que nós, humanos, queremos sempre estar um acima do outro, causamos até hoje guerras ideológicas, religiosas, guerras comerciais, que são um reflexo de uma espécie doente e dividida. E isso explica um pouco o porquê de nossas provas e expiações aqui na Terra. Vamos ver. Nós, humanos, nós não conseguimos conceber que nós somos todos iguais. Nós não somos judeus, árabes, americanos, brasileiros, africanos, chineses. Nós somos seres humanos pertencentes a uma única espécie. É certo que nós temos diferenças culturais, diferenças religiosas, sociais, mas os pensamentos que se transformam em emoções, eles são exatamente os mesmos em cada ser humano. Por isso, toda discriminação, ela é desinteligente e desumana. Existem verdades positivas que raramente nós escutamos. Por exemplo, se apaixonar pela vida e pela espécie humana são condições fundamentais para se ter qualidade de vida e sabedoria. O que é se apaixonar pela vida? Se apaixonar pela vida é ver o belo em todas as coisas simples da natureza. Por exemplo, o desabrochar de uma flor, sentir o perfume dessa mesma flor, ver o beija-flor sugar o néctar dessa flor, ver lá no fundo do nosso quintal, quando nós plantamos a sementinha de temperos para a nossa cozinha, ver essa plantinha crescer, são pequenas coisas que nós devemos muitas vezes nos deter. Caminhar pela praia e ver a imensidão do nosso oceano, ver as ondas se esparramarem na areia, é colocar os pés no chão e caminhar pela praia, ver o vento soprar na areia, mudando as dunas de posição. Nós precisamos, então, aprender a sentir todas essas pequenas coisas que nos são apresentadas pela natureza. Nós precisamos enxergar a grandeza da vida e se apaixonar pela espécie humana. O que seria se apaixonar pela espécie humana? É olhar para o nosso semelhante e ver nele um amigo e um companheiro de jornada, e não um competidor ou um adversário. Infelizmente, principalmente nós que moramos do lado ocidental do mundo, desde tenra idade nós costumamos olhar o nosso colega de escola como um competidor, porque os nossos pais exigem: olha, você tem que ser o primeiro da escola, se eu não for o primeiro eu tenho que ser o melhor jogador de futebol, o melhor jogador de vôlei, o melhor jogador de basquete da escola, porque a nossa família exige que nós sejamos os primeiros. E daí nós seguimos em frente, nós precisamos enfrentar o vestibular e todos querem que nós sejamos o primeiro. Nós vamos fazer um concurso público e nós temos que ser um dos primeiros para conseguir uma colocação. E dessa forma nós seguimos pela vida competindo sempre com aquele que está ao nosso lado, quando na verdade nós deveríamos competir conosco mesmo, e ver
que se nós olhássemos para trás e pudéssemos ser melhor do que o dia de ontem, nós estaríamos com o nosso companheiro ao nosso lado, nos ajudando e não competindo conosco. Quem sabe um dia nós possamos fazer isso. Então nós precisamos enxergar a grandeza da vida e nunca nos sentir superiores ou nos diminuir, nos inferiorizar ou ter pena de nós mesmos. Nós temos de entender de algum modo que na essência nós somos todos iguais, que se nossas ideias são diferentes, nós temos de respeitar as nossas diferenças. É uma atitude irracional valorizarmos alguns artistas, jogadores de futebol ou grandes celebridades e nos colocarmos abaixo dessas pessoas dentro da nossa condição de pensar. Afinal de contas, nós somos todos iguais com capacidade, de acordo com a capacidade das nossas mentes. Afinal, que espécie é essa nossa, em que alguns são supervalorizados e a maioria é relegada ao rol dos anônimos? Isso passa a ser uma mutilação da nossa inteligência. E muitos podem não ter fama, não ter status social, mas para a ciência e para a nossa doutrina espírita, todos nós somos igualmente complexos e dignos. Então, para melhorar, nós precisamos aprender a administrar as nossas emoções e governar os nossos pensamentos. Quantas vezes nós pensamos aquilo que não queremos e sentimos aquilo que não queremos também? Esses pensamentos e esses sentimentos muitas vezes roubam a nossa tranquilidade. E nós precisamos, então, aprender a produzir bons pensamentos, a produzir boas emoções que nos levarão a tomar boas atitudes. Existe um hino budista que é entoado há mais de 2.500 anos e ele inicia assim: nós somos aquilo que pensamos. Pense no bem para que ele se fundamente dentro de você. Isso porque, se nós tivermos um espírito doente, nós seremos indecisos, inseguros, impulsivos, ansiosos e escravos dos pensamentos e das emoções destrutivas. E isso não acontece somente conosco. Mesmo intelectuais, executivos e líderes sociais, eles podem ter um espírito doente e imaturo também. Essas pessoas, eles podem ser ótimas para tratar problemas externos, mas muitas vezes eles não são bons para resolver os seus problemas internos. E quando eles são contrariados, criticados ou atravessam perdas, eles têm reações agressivas ou sofrem excessivamente. Isso explica a história do chefe que chega às vezes mal-humorado no serviço, com essas razões. A nossa história, ela está arquivada na nossa memória, na memória desta vida e de muitas outras vidas passadas. E a memória, ela é a caixa de segredos da nossa personalidade. E é importante saber que ninguém é o autor sozinho da sua história. E nós somos, então, construídos e construtores da nossa personalidade. Nós somos construtores um pouco pela carga genética, mas principalmente pelo ambiente social e emocional representado pelos nossos pais, pelos professores, pelos amigos, pelos colegas, pela escola, pela televisão, pelo esporte, pela música, pelo uso da internet e outros. E nós somos construtores da nossa personalidade através da capacidade que nós temos de mudar para melhor ou para pior. Muitos podem argumentar dizendo que os psicólogos, eles dizem, afirmam, que a personalidade se forma até os 7 anos. Existem controvérsias, mas vamos, para o nosso estudo, aceitar que os psicólogos estejam certos.
No entanto, se nós não podemos mudar a nossa personalidade, nós podemos sim mudar o nosso comportamento a cada dia ou a cada instante através do livre-arbítrio, promovendo dessa forma a nossa mudança íntima. Para esta vida, para a nossa vida futura no mundo espiritual e preparando a nossa personalidade para próximas encarnações. Um exemplo típico que nós podemos trazer é o seguinte: uma pessoa que comete um erro social, um delito, um crime, essa pessoa é presa, não porque ela tem uma personalidade ruim, mas ela é presa porque teve um mau comportamento diante da sociedade. E ela é colocada em liberdade, isto falando num sistema prisional adequado, e ideal, o que não acontece aqui no nosso Brasil. Então essa pessoa ela é colocada em liberdade porque começou a ter um bom comportamento. Veja então que dependendo da nossa vontade, nós podemos mudar para melhor e gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Infelizmente, muitas pessoas investem toda a sua energia na empresa ou na sua profissão e tornam-se máquinas de trabalhar. Não investem na sua tranquilidade, no seu prazer de viver, nem nas suas relações. Essas pessoas, elas são admiradas socialmente, mas têm péssima qualidade de vida. Empobrecem no único lugar onde nós não podemos ser miseráveis, que é dentro das nossas mentes. Essas pessoas são os pobres de espírito. Eles são ansiosos, irritados, inquietos, insatisfeitos. E a maioria dessas pessoas, elas prometem para si próprio e para toda a sua família que corrigirão os seus caminhos, mas nunca os conseguem. Por fim, alguns deles morrerão e se tornarão os mais ricos e bem-sucedidos dentro de um cemitério. Isso é um triste fim para uma triste história. Ora, se existe a possibilidade de nós mudarmos para melhor os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, por que não fazemos isto nesta vida, hoje, começando agora, quem sabe? Dessa forma, nós estaremos gerenciando o nosso comportamento e escrevendo uma história feliz no diário da nossa vida. Era isso. Talvez muitos tenham achado um pouco estranho o nosso estudo, porque nós estamos tratando de caridade. Mas nós seguimos a lei maior de Jesus, onde ele diz que devemos nos amar, devemos nos perdoar, para então poder fazer a verdadeira caridade. Para isso, então, nós precisamos enxergar a grandeza da vida nas pequenas coisas e nos apaixonar pela espécie humana, para que nós possamos ter qualidade de vida e sabedoria. Nós precisamos aprender a administrar as nossas emoções e governar os nossos pensamentos. Nós vimos que se não podemos mudar a nossa personalidade, nós podemos sim mudar o nosso comportamento a cada instante através do livre-arbítrio. Enfim, nós podemos começar a mudar para melhor a partir da nossa decisão. Desejamos a todos um bom final de semana, que possamos nos rever aqui no próximo sábado, na próxima exposição doutrinária. Muito obrigado a todos. Então, nesse momento, convidamos a todos a permanecer concentrados para nós fazermos uma oração por todos os nomes que nos vieram no pensamento, os nomes que nós colocamos aqui nas caixinhas e também por nós mesmos. Não espere benefício sem haver conquistado mérito. Só a plantação do bem rende o bem, agora e sempre.
Todo benefício requer contribuição. Trabalhe. Não aguarde merecer bênçãos futuras nos céus sem ter se esforçado na vida do presente. Não fique na inércia. Levante-se. Se errou, comece novamente. Se caiu, reerga-se. Continue. Se alguém precisar de perdão, dê. Espere o melhor. Não se prenda ao passado. A misericórdia divina sempre nos renova as oportunidades para a conquista de novos méritos. Que assim seja.